Essa é a parte 2 do estudo, irmãos. Eu quis dividir ele em 2 partes, até pela questão do celular. Assista a primeira parte se você não assistiu. Esse assunto aqui, ele é libertador. Ele é um grande depósito da parte do Senhor na nossa vida, tá bom? Assista a parte número 1. Vou deixar o link no comentário fixo. Se você já assistiu, vamos continuar. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, etc, etc. E aí ele fala, semelhantemente às mulheres dos episcopos. Semelhantemente, não para lá ser o episcopo. Semelhantemente, as mulheres deles devem agir assim, assim, assim. Depois ele fala, a diáconos também. Ou seja, ele pegou esse conjunto que iria formar um time, mas tem que ser conforme a palavra. E esse time iria manifestar a revelação de Cristo. Igual ele fala em Efésios 4, que ele fala que tem aqueles 5 ministérios, que aqueles 5 ministérios surgem por causa da morte e da ressurreição de Cristo. Ele levou cativo o cativeiro, nos libertou e deu dons aos homens, deu esses homens como presente para a igreja. Esses homens, eles vão ir para as nações e lutar contra os episcopos, os bispos de Satanás, os diáconos do diabo. Vão converter eles em luz e trazer para o reino de Cristo, para agora esse time combater contra o time das trevas. Um bom combate. Tá vendo o passo como está relacionado do início do vídeo? E o diabo, claro, o diabo vai atacar tudo isso. O diabo não vai ficar parado vendo o reino dele ser despojado. Ele vai lutar, vai vencer. Ele vai vencer, porque ele vai matar os santos. Só que quando ele mata os santos, aí o Senhor Jesus inverte o jogo. Quando os santos morrem lá em Apocalipse, quem vence são os santos. Mas por que eu fui lá para as 2 testemunhas? Porque tem a ver. O bom combate, o depósito do Espírito, tem a ver. Então, o diabo não vai ficar parado, ele já atrapalhou as religiões que ele criou e que não obedecem ao Evangelho, mas que continuam sempre falando de Jesus. Ele já atrapalhou isso, mas o Senhor vai recuperar. Então, esses homens, mulheres, vão agir como um corpo, como Paulo fala em Efésios, juntas e medulas, bem ligadas, cada um fazendo a sua justa parte, vão crescer para terem o pleno conhecimento do Filho de Deus. E é impossível a pessoa ter o pleno conhecimento se não conhecer o mistério da revelação das 2 casas, as 7 festas, a transição das alianças e não recuperar a obra de Cristo nas igrejas. Não tem pleno conhecimento do Senhor. Até essa frase, pleno conhecimento, ela cria conexões entre as cartas de Paulo. É como neurônios que criam conexões, recebe informações e transmite informações. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Está relacionado com tudo isso que eu falei. Aí até chegar um varão perfeito, porque o Senhor Jesus está buscando pessoas perfeitas. Ele está pegando pessoas imperfeitas, mas convertendo elas passo a passo até chegar à perfeição. Eu sei que isso vai acontecer só na ressurreição, mas você não vai esperar ressuscitar para ser perfeito, né? A perfeição que o Senhor Jesus espera de nós é ainda com pecados sendo cometidos, mas não pecados ao ponto de ser rebelde às Escrituras, se entregar a pecado e não lutar, não ter bom combate. A perfeição da ressurreição é a plenitude, é a etapa final. Mas aqui você tem que procurar ser perfeito. O Senhor Jesus fala, sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Entendeu? Então, tem que entender. Você tem que saber conjugar tudo isso. É a palavra de Deus. Ou seja, agora volta para Timóteo. Paulo, não é à toa que ele fala de episcopos, das mulheres, dos diáconos, e logo em seguida, ele formou um time, e logo em seguida falou, porque grande, evidentemente grande é o mistério da piedade. Faz toda aquela colocação que tem a ver com o time. Entendeu? Porque são homens e mulheres no reino de Cristo que vão manifestar o ser pregado entre os gentios e crido no mundo. E recebido na glória. Só que o Senhor não espera tudo isso acontecer para ele já manifestar a revelação. Tudo na mente dele já foi. A igreja glorificada já subiu com ele e já foi recebido na glória. Por isso aquela colocação. Entendeu o mistério da piedade? E não é só isso. Aí o assunto continua no capítulo 3. Quando chega o capítulo 4, ele vai falar da apostasia. Infelizmente, vão ter pessoas que receberam um bom depósito do Senhor, receberam essa missão, mas vão apostatar. Não vão querer dar ouvidos a essa doutrina.
Tem pessoas que vão cair mesmo no caminho da apostasia. Mas tem pessoas que vão ali andar à beira da palavra e da apostasia, sabe? Porque a apostasia não é só você negar Jesus e ficar falando Jesus não veio em carne, é mentira, Jesus é um embusteiro. Não é só essa apostasia. Tem aquela apostasia que Paulo descreve. As pessoas vão falar de Deus, vão continuar pregando a salvação, mas é como ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo. Essa é a grande jogada do diabo. Então, no capítulo 4, Paulo fala da apostasia, aí vem o capítulo 5. Aí ele trata de assuntos, o capítulo 5 eu nem destaco tanto, mesmo que é importante, mas eu sempre pulo ele porque ele vai falar de como a igreja deve agir com as viúvas e da remuneração dos presbíteros que se afadigam na palavra, que eles devem ser ajudados. E depois do capítulo 6, ele vem para falar da segunda vinda do Senhor. Espetacular isso, irmãos. Espetacular. Porque no capítulo 3, ele jogou a primeira vinda do Senhor e a sua ascensão aos céus como o grande mistério da piedade, com todo esse contexto que eu estou falando. No capítulo 6, ele vai falar da sua segunda vinda. E ele fala que essa segunda vinda há de ser revelada em tempos determinados. Se você presta atenção no que ele está falando, ele não está falando que Jesus vai ser revelado quando ele aparecer no céu. É óbvio, quando ele aparecer no céu, ele vai ser revelado. Não é isso. Ele está falando que o aparecimento dele nos céus, para vir buscar a igreja, vai ser revelado antes. Entendeu? Não entendeu, né? Leia lá. É que tem uma tradução que vai atrapalhar a gente, mas tem outra tradução que vai nos ajudar. Então, qual é a tradução que você vai escolher? Aí você precisa ir lá no grego e ver o que o grego está falando. Igual 2 Tessalonicenses capítulo 2. E depois você vai ter que confirmar com o contexto. Paulo disse que em tempos determinados, que seria a palavra moed no hebraico, ou seja, na ocasião de festas, a vinda do Senhor Jesus iria ser revelada pelo Pai. Paulo está falando aí, não existe arrebatamento secreto. A igreja vai até o fim. É claro que Paulo não está falando, ele não está falando assim, irmãos, porque ele não conhecia essa linha. O Espírito do Senhor sabia, Paulo não sabia. O Espírito do Senhor já estava deixando dicas para a gente que haveria uma linha dessa que iria atrapalhar a nossa vida. E atrapalha mesmo. Então, esse é até um argumento da linha pré. Infelizmente eu não quero ficar perdido na linha pré agora, mas eu tenho que contextualizar rapidamente o que eles falam. E nisso que eles vão perdendo várias revelações da palavra. Eles falam que o Senhor Jesus tem que vir antes da grande tribulação, porque se ele viesse depois e a igreja fosse arrebatada só no final, todos iriam saber o dia e a hora da sua vinda. E como Jesus deixou bem claro, esse dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos e nem o Filho. Ah, irmãos, vamos ser sinceros. Esse mesmo povo é o que diz que Jesus é o Todo-Poderoso. Onisciente, onipotente, onipresente, blá blá blá, para defender a Trindade, mas não sabe o dia do seu próprio casamento. O pai não falou, porque o pai sabe, é só o pai que sabe, mas o pai não fala para o filho o dia do seu próprio casamento. O dia da sua vinda. Irmãos, é um absurdo esse pensamento. Por todos os ângulos que você tenta imaginar, é um absurdo. Mas como que se resolve então a questão? Jesus falou em Mateus 24 algo que é verdadeiro. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ele não sabia. Ele estava como um homem, ele renunciou à sua glória. Mas após a sua ressurreição, ele recebeu o apocalipse do Pai. E ele ser glorificado com a mesma glória que ele tinha antes, irmãos, não tem nada, absolutamente nada, que o Senhor Jesus já não sabe. É impossível o Senhor Jesus hoje não saber de alguma coisa, irmãos. Isso é argumento furado para defender uma linha furada. Entendeu? Com certeza o Senhor Jesus sabe tudo já. É claro que pela previsão do Espírito do Pai, que estava no Filho, mas também estava no Pai, ele quis arquitetar um plano para provar o nosso coração. Eu já tenho falado disso no canal e isso é muito coerente. Você não vai ver nenhum texto escrito com todas as palavras. Irmãos, nós sabemos pela profeta Daniel que a igreja não passa pela grande tribulação.
Paulo poderia falar isso, irmãos. Vamos ser sinceros. Eu não quero gastar tempo com isso aqui não, porque tem coisas mais maravilhosas para falar. Mas vamos admitir, vamos assumir essa parte. Ou Paulo poderia falar: irmãos, com respeito ao arrebatamento da igreja, sabemos que a igreja passará pela grande tribulação. Não existiria linha pré ou linha pós, não existiria. E por que o Senhor Jesus não quis falar assim? Irmãos, vamos usar o bom senso e vamos aceitar isso. O Pai queria provar o nosso coração. Depende de como você vai estudar a palavra, você vai encontrar claramente ou uma coisa ou outra. Só que uma coisa exclui a outra. Uma linha exclui a outra. Não tem como as duas serem verdades. E uma causa consequência. A outra não deveria causar, mas infelizmente causa por causa do sensacionalista. Tem pessoas da linha pós-tribulacionista, que é a linha que eu creio, que dá nojo de ver o que essas pessoas falam. Antes fosse um pré-tribulacionista. Mas tudo bem, você sabe conjugar esses pensamentos e separar as coisas, né? Um grupo de pessoa da linha pós não representa todos os outros, assim como um grupo da linha pré não representa todos os outros. Tem grupos da linha pré menos incoerente, tem grupos da linha pós menos incoerente. O que acontece é que o Espírito do Senhor não quis falar claramente. Mas quando você lê 2 Tessalonicenses capítulo 2 contextualizado pelo capítulo 1, irmãos, para mim está bem resolvido. O Senhor Jesus falou claramente isso que eu estou falando que poderia estar escrito literalmente, mas não está, mas falou claramente por outros ângulos. Acontece que o povo não estuda 2 Tessalonicenses capítulo 1. Eles já foram treinados para pular o 1 e ir direto para o 2. E também não estudam as festas, né? Compreendeu? Então, de fato, Paulo sabe que a igreja passaria pela grande tribulação, ainda que não escreveu isso com todas as palavras, mas ele deixou para a gente outra dica, o Espírito do Senhor deixou para a gente uma outra dica, em 1 Tessalonicenses capítulo 6, dizendo que em épocas determinadas, ou seja, em temporada de festas, a vinda do Senhor Jesus seria revelada. Nós sabemos que a festa das trombetas, aquela que está agendada mesmo, que dá início a um tempo profético, as 3 últimas festas, essa começa com o abrir do primeiro selo. E não é à toa, para confirmar esse pensamento, que lá em Apocalipse você vai ter um livro de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Por que tem 7 trombetas lá? Tem 7, tem uma primeira e tem uma última. E na última você consegue ler ali a descrição do arrebatamento da igreja, sem torcer nada. E Paulo falou do arrebatamento da igreja numa última trombeta. Ah, mas Paulo não leu o Apocalipse, Paulo não tinha Apocalipse, não pode. A última trombeta de Paulo não é a última do Apocalipse. Então tem 2 últimas. Paulo precisava ler o Apocalipse, uma vez que o Apocalipse está fazendo referência ao evento de Josué. 7 sacerdotes, 7 trombetas. Raabe, que é a figura da igreja, ela ouviu cada trombeta e no toque da última trombeta ela foi justificada. Aí está um exemplo. Só tem 2 lugares na palavra onde você vê 7 personagens com 7 trombetas e no toque de uma última trombeta acontecendo um evento similar. Só lá em Josué e lá também em Apocalipse. Fora isso, nós temos outras referências para toques de trombetas finais, como grande trombeta, nos profetas. Então Paulo não precisava ler o Apocalipse para isso. Mas o Espírito do Senhor confirmou o que Paulo falou sobre o arrebatamento de uma última trombeta, que Paulo, por esses eventos, até poderia saber que era a 7ª, em Apocalipse. Então, é muito lindo essa conexão e essa história. E aí, Paulo sabia disso, a festa das trombetas. Ela vai dar um início à última semana. E nós vamos ver eventos, por exemplo, como os 10 reis unidos, os 10 dedos da estátua, que está em paralelo com os 10 chifres da besta. Vamos ver o início da última semana, o meio. Então, nós vamos saber. Se nós estivermos vivos, vamos saber, em épocas determinadas, a revelação da vinda do Filho. Paulo fala a qual vinda há de ser revelada pelo bendito, soberano, Deus, invisível, eterno, imortal. Está lá. Mais uma dica para gente. Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 3, ele fala do mistério da piedade, que envolve todo aquele assunto, né? Relacionando a primeira vinda do Senhor Jesus e sua ascensão aos céus, ou seja, 4 festas aí. E em 1 Tessalonicenses capítulo 6,
ele fala da volta do Senhor Jesus. E aí nós temos a linha da última semana. Isso para mim é muito profundo, porque aí nós temos 4 festas mais 3. Lá em Efésios 4, já que está tudo relacionado, você vai ver Paulo falando que ele subiu aos céus para encher todas as coisas. A palavra encher é pleroma, completar, porque ele realizou 4 festas, mas o seu ministério celestial envolve 2 festas finais. E aí dentro do milênio, ainda o Senhor, e junto com a gente, nós vamos estar, junto com os profetas, junto com todos, nós vamos estar lutando para completar tudo no 7º dia. Entendeu? Porque Deus também quer a salvação das nações no 7º dia. Entendeu esse mistério? Então, aquele time de 1 Tessalonicenses capítulo 3, junto com episcopos, as mulheres e os diáconos, eles que vão desenvolver Jesus ser pregado nas nações, ser crido, vai manifestar também em épocas determinadas a vinda do Senhor, vai ser revelado para a gente, para que Ele volte. Não é lindo isso? Pode ver, antes de 1 Tessalonicenses capítulo 6, tem a apostasia, igual em 2 Tessalonicenses capítulo 2, tem a apostasia antes da vinda do Senhor. Aí, o assunto, depois desse assunto do mistério da piedade, que eu expliquei aqui, eu sei que foi muita coisa falada, mas deu para entender? São 3 frases, né? O mistério da piedade e depois vem o grande depósito. Eu sei que está escrito bom depósito, mas a palavra ali pode ser falada para excelente depósito. Um bom depósito. O que significa isso, irmãos, dentro desse contexto? É muito lindo. O depósito que Paulo fala ali, em poucas palavras, ele é algo que foi depositado do céu na gente. E a gente precisa guardar e transmitir isso para as nações. Como que eu sei disso? Porque Paulo falou, isso vai ter na primeira carta e na segunda. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, combate um bom combate. Vai ter um bom combate para Timóteo estabelecer aquelas ordens na igreja e conseguir convencer as pessoas para elas praticarem aquilo, mesmo Paulo sabendo que muitas não iriam concordar, e ele fala isso várias vezes, fala no capítulo 4 e volta a falar no capítulo 6, que pessoas não vão concordar com essa doutrina, são enfatuados, nada sabem, têm manias de contendas, procuram brigas e não vão concordar, Paulo sabe. E já que vai ter essas pessoas, então vai ter que ter um bom combate. Esse bom combate só pode ter quem recebeu um depósito do Senhor. O Senhor depositou algo na gente, assim como Ele está depositando agora na gente. Ele depositou algo em mim ontem, que isso daqui sendo manifestado, vocês vão perceber que é muito grande, e eu estou depositando em vocês. E Paulo falou, guarda combate um bom combate, guarda um bom depósito, aí vem a chave, pelo Espírito Santo. Irmãos do céu, isso é muito lindo. Veja que a menorá, ela recebe azeite. E aí quando ela recebe azeite, isso é transformado em fogo. E esse fogo tem que iluminar o tabernáculo. Isso faz parte de sacrifícios da tarde e da manhã. Ou seja, está tudo relacionado. E aí você vai ver Paulo, na segunda carta, ele usando esses mesmos termos da primeira. Ou seja, é assunto que o Espírito Santo está enfatizando. Na primeira, Paulo falou, combate o bom combate. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo. Nós sabemos o que está falando aí. O Espírito Santo ou ele é representado em água, ou ele é representado no vento, ou ele é representado no vinho e também no fogo. Mas nós sabemos que o mistério das 7 igrejas, que está lá dentro da última semana, está relacionado com o fogo. E o fogo com os 7 Espíritos do Senhor. É só quando você olha para o Espírito Santo sendo representado no fogo que você vê os 7 Espíritos do Senhor. E esse é o depósito que o Senhor dá para a gente. Faz em nós. E quer que a gente guarde esse bom depósito. E guardar não é pôr na gaveta não. É manifestar isso. E vai ter que ter um bom combate para isso. E aí o Senhor, através desse teu bom combate, você desenvolve obras. Essas obras são depósitos que você faz. E aí o Senhor vai guardar esse seu depósito também. Se você guarda o depósito dele, ele guarda o seu.